Muito bem, pessoal, então temos aqui o nosso produto sendo retornado através dessa porta, chamando a API, o serviço, né? O serviço REST. Então é D1 Groceries Tomato Soup. Porém, quando a gente vai ver aqui, não está mais funcionando nosso produto aqui, não está sendo mais mostrado. Por quê? Porque lá na minha aplicação, na nossa aplicação, se a gente for ver aqui Angular Start no front-end, no app controllers produto controller, a gente tem isso daqui, né? Ctrl KU. Vou até tirar isso aqui para dar o erro igual a vocês. Então deveríamos passar para cá, para o front-end, para o HTML, e que a gente colocaria aqui produto.name viria daqui. Porém, agora, a gente não vai mais trazer assim, né? Vai vir do serviço. Então, não está mostrando porque eu tinha comentado esse cara, ó, Ctrl KC comenta, e de fato, F5 ele não vai trazer. Se o de vocês estiver assim, ainda não comentado, Ctrl KU, que não deve estar dessa maneira, de fato, ele mostra. Por quê? Porque ele está trazendo daqui, né, do nosso escopo. Porém, agora a ideia é, eu vou comentar, Ctrl KC, Ctrl S, vou dar F5 aqui, ele não vai mais trazer. A ideia é trazer do serviço, da onde? Da API que a gente acabou de fazer, API 2, Produto Controller, a gente vai acessar isso daqui, como se estivesse acessando aqui. Como é que a gente faz isso? Bom, eu preciso lançar a mão, vamos só pegar o nosso script aqui. Então, se tudo ocorreu bem, né, se a nossa API está ok, a gente agora precisa partir para o Angular, para o front-end, e fazer o acesso a essa API. Então, a gente vai até o nosso controller, na aplicação do Angular, e vamos usar esse código aqui para acesso à API. Ó, buscar um serviço REST usando o HTTP. Então, vamos lá. Produto controller, isso aqui já está comentado, a gente não vai mais usar assim, vai usar dessa maneira. Então aqui, ó, busquem um serviço REST. Usaremos o HTTP para consumo da API. Então eu tenho aqui localhost, uma determinada porta, que não é essa, de vocês também vocês devem olhar aqui a porta, ó, 63149. Vou copiar, Ctrl C, e vem aqui. Ctrl V, barra API, barra produto 1. No nosso caso, API produto 1. Tá. Isso vai retornar para a gente um determinado produto. Se deu sucesso, né? Isso aqui é uma chamada assíncrona. Então, quando ele retornar com sucesso, ele vem e joga os dados numa variável, nessa variável produto, que é então colocada em scope produto, que é a mesma que a gente estava usando aqui, ó, que vai possibilitar acessar aqui na nossa view, produto.name. Só que agora ela está vindo de uma chamada a um serviço. Caso aconteça algum erro, esse erro a gente vai colocar no console para dar uma olhada. Ctrl S, está rodando ainda a aplicação, quando a gente mexe em JS, HTML, não precisa mudar nada. Então, a absorção está ok. Vamos voltar aqui para a aplicação da F5. Falar, opa, ele não está conseguindo trazer. Se a gente abrir até o F12 aqui, ó, o DevTools, a gente vai ver que tem um erro aqui. Vamos dar aqui no console e vamos dar uma olhada. Ó, reference error, $HTTP is not defined. $HTTP, sempre que tiver dólar na frente, é referente ao Angular. Ou seja, esse serviço HTTP, esse comando, esse componente do Angular não está definido. Por que a gente teve esse erro? Por justamente não estar definido, é esse erro aqui. Ou seja, a gente precisa definir esse serviço, é um serviço HTTP. Como é que a gente define isso? A gente vai até o controller, no nosso caso o produto controller, e injeta
Vamos injetar esse serviço para que possamos usá-lo. Então vamos aqui, ó, scope, tudo que a gente precisa usar a gente deve injetar, injeção de dependência. $HTTP, então pode ver que agora aqui ele já consegue analisar que foi injetado. Se eu voltar aqui na aplicação, F5, opa, outro erro, mas é outro agora. Agora foram mais dois. Ele deu um null aqui que ele não conseguiu acessar, e o erro principal foi No Access Control Allow Origin Header is present on the request resource. Esse erro aqui é um erro conhecido como CORS. Vamos estudar um pouquinho sobre ele. Esse erro de CORS, ele é comum. Quando que acontece isso? Quando o browser, por padrão, né, ele rejeita requisições que são de outro domínio, que a gente conhece como CORS, ou Cross Origin Resource Sharing. É uma especificação da W3C, que permite comunicação entre diferentes domínios pelo browser. A gente deve setar, então, que esse domínio, na verdade, esse domínio localhost 63149/API/produto é diferente desse. Eles estão em portas diferentes e isso já caracteriza um domínio diferente. Então a gente tem que falar assim, bom, esse cara, o server, deve permitir, eu devo falar assim, ó, eu permito que você, localhost 55078, acesse os meus serviços REST. Se a gente olhar aqui na aplicação, quer dizer aqui que essa aplicação, que poderia estar num outro servidor, num cloud diferente, poderia estar também em um cloud diferente desse serviço, dessa API. Então, eles estarão em domínios diferentes. Eu tenho que falar, bom, API, você pode permitir que o Angular, essa aplicação client, acesse os serviços seus. Entendi. Então, eu tenho que permitir determinados clientes de acessar o meu serviço, justamente. Para que você fique por dentro do negócio, dá uma lida nesse artigo aqui, ó. Vou colocar aqui no browser para você olhar. Ctrl N, Ctrl V. html5rocks.com/em/tutorials course. Então aqui ele mostra. É interessante dar uma lida para ficar sabendo o que é, como foi feito, como fazer um request com CORS. Então ele faz desde o XML HTTP request, mostra como que isso foi criado, é interessante. Ao mesmo tempo, para que você, se você estiver trabalhando igual eu, igual a mim, do .NET, um bom artigo sobre habilitar o CORS no back-end para o Web API é esse cara aqui, ó, Ctrl V. Vou deixar aqui um tempo para você olhar, ó, ASP.NET Web API, Overview Security, parte de segurança, Enabling CORS Cross Origin Request in Web API. Então aqui tem toda a documentação de como permitir que um determinado cliente bata num web service sem que nos dê esse erro de origem cruzada, né, um domínio diferente. Ele até mostra aqui, ó, essas URLs têm diferentes origens das anteriores. Então, somente a porta diferente já caracteriza um diferente domínio entre cada um deles. Muito bem, vamos voltar então para cá, para a nossa aplicação. Nós vamos ter que parar a aplicação, porque a gente vai mexer agora dentro da nossa API. Vou fechar aqui para não ficar muita coisa aberta. Então, eu tenho que falar, ó, API, você pode permitir determinados clientes. Como é que a gente faz isso? Então, como habilitar o CORS no back-end para propiciar acesso de diferentes domínios. Primeira coisa, eu tenho que instalar um pacote aqui. Então, vamos utilizar o gerenciador de pacote do Visual Studio. Se não estiver aparecendo aí no seu, o meu está aqui, ó, Package Manager Console.
gente vai usar esse cara. Se não estiver aparecendo, você vem aqui em Tools, no Get Package Manager e Package Manager Console. Vai aparecer esse cara aqui, esse shell. Então eu vou só dar um colar aqui, ó. Eu vou instalar o pacote Microsoft ASP.NET Web API Course. Ele vai permitir que a gente trabalhe, defina o course. Ah, ele fala, ó, para esse projeto aqui API, ele já existe. Então eu quero instalar ele no API 2. Então se você tiver mais de um projeto, cuidado para instalar no projeto correto. Então agora sim, ele está colocando no API 2, tá lá, instalou, successfully installed para a API 2. Muito bem. Uma vez instalado, a gente deve abrir o arquivo appstart/webconfig.cs. Vamos ver onde que está esse cara. Então instalou, vou minimizar ele aqui. appstart web-api-config.cs. web-api-config.cs. A gente deve colocar esse código lá. Então eu vou copiar aqui, mas antes vou explicar o que está acontecendo. Esse arquivo é o arquivo de registro, é um dos primeiros arquivos a serem executados quando a aplicação começa. Então eu vou usar esse arquivo para configurar quais... aqui ele já está pedindo para importar, vou importar daquele pacote que a gente acabou de instalar. Eu tenho dois aqui, mas só um que a gente vai usar. Então eu vou comentar esse de baixo. Para informar quais origens eu permito ou não acessar essa API. Quando eu coloco assim, eu estou definindo um atributo course, habilitando um atributo course. Para quem? Esse primeiro parâmetro é para qual é a origem, no caso eu estou colocando asterisco. E os outros têm a ver com o headers e com os métodos. Eu posso colocar só para determinados métodos, determinados verbos do HTTP. Porém, quando eu colo assim, asterisco, eu estou falando que qualquer origem, qualquer cliente pode acessar os meus serviços. Então, considere aqui que qualquer site poderá enviar requisições AJAX para você, né? Então, talvez não seja uma boa abordagem. Você pode ir habilitando cada um dos seus clientes, né? Então eu tenho aqui um cliente Enable Course Attribute, eu estou falando que vai ser o localhost 55078. 55/78. Quem é o 55/78? É esse cara aqui, 55078. Então é um cliente que já está definido nessa porta. Então eu posso utilizá-lo, sim. E foi justamente o que eu fiz aqui na minha aplicação inicial. Web API Config, eu deixei só aquele que eu vou acessar. Então, só vou copiar aqui, mas na verdade é a mesma coisa. Ou vou mostrar esse daqui. A única coisa é que não tem essa barra aqui. Então tá. Habilitei que esse cliente pode acessar os meus serviços. Então, na configuração HTTP da minha aplicação como um todo, está configurado que esse cliente pode acessar. Muito bem. Podemos fechar tudo, dar um Ctrl Shift B para fazer um build geral, né? Essa API aqui é que eu tinha feito, que a gente está fazendo essa daqui. Ou seja, agora eu tenho configurado que aquele cliente, esse cliente pode acessar o meu serviço, evitando que dê aquele erro que eu mostrei para vocês. Vou fechar isso daqui, depois vocês estudem, dá uma lida, é sempre bom estudar. Vamos voltar aqui. Vou rodar a aplicação. Lembrar que a aplicação está rodando a API 2 e o Angular Start. Então se eu der um F5 aqui, ele vai levantar as duas aplicações, vou fechar as duas anteriores. Localhost 63149, está subindo a API, né? Ele sobe a API, e aqui agora está rodando. Não tem mais nenhum erro no meu console, posso até fechar,
e trouxe de fato as informações que vieram do serviço. Senhor, então agora está vindo diretamente do serviço? Sim. Ó, vou fechar aqui a API, minha API, que tinha essas informações, e aí dentro da minha aplicação web eu tenho o produto controller.js, não mais pedindo hardcode, né? Eu estou pedindo agora através de um serviço. Ó. Busquem um serviço REST. Estou falando, ó, bate lá no localhost 63149, que é esse cara aqui. Vai lá e pega na API o produto e pega o produto 1. E, se deu certo, você coloca esse produto que voltou no escopo. Como a gente já acessava o escopo aqui na index, ó, produto controller, e aí produto.name, produto é o meu escopo. Então tá aqui, ó, escopo.produto. Eu tenho acesso agora às informações como eu tinha anteriormente, né? Só colocar o escopo e esse cara consegue acessar. Legal? Muito bem. Fechamos então nossas videoaulas. Pronto. Dessa forma, fechamos mais uma aula e agora a gente tem um forte desacoplamento do cliente em relação ao acesso a dados, que a gente definiu em outro projeto. Então, para fechar aqui a aplicação, vou dar um stop. Eu tenho, vão ficar na casa de vocês só 2 projetos, o meu eu fiz mais um aqui só para mostrar para vocês. Eu tenho o projeto de front-end e o projeto de back-end. Os dois desacoplados, os dois podendo ser desenvolvidos por equipes diferentes, podendo ser gerenciados por equipes diferentes, podendo ser feito deploy desses projetos em lugares diferentes. Então a gente ganha bastante com esse desacoplamento entre projetos. Eu tenho uma maior capacidade de manutenção, eu consigo uma separação de responsabilidades, desenvolvimento para times separados, builds e versionamento separado, entre outras vantagens. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção de novo. Vamos estudar Angular e ASP.NET Web API. Valeu, até a próxima.